Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelas muitas bênçãos que já temos recebidas do Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela tua graça que é derramada sobre nós. Obrigado, Deus, pela tua igreja reunida nesse momento, no culto online. Abençoe a cada irmão nos seus lares, Senhor, e que esta mensagem possa fazer diferença, que a mensagem desta noite possa modificar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, que possamos fazer sempre tudo para agradar ao Senhor, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, mais uma bênção especial ainda da proteção contra esse vírus Covid-19 que tem atingido muitas pessoas no mundo inteiro. Algumas próximas, Senhor, já estão atingindo alguns membros de igrejas, de pastores que nós temos contato, e queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor proteja as nossas famílias, livra-nos de todo o mal, Pai Santo, não deixe esse mal chegar na tenda dos teus filhos, ó Pai. Abençoa a igreja IBM, cubra com o teu manto protetor, Senhor, livra-nos de todo e qualquer mal, Pai. Nós ainda queremos te pedir por todos aqueles pedidos que foram colocados por e-mail, pelas mídias sociais, Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar as nossas famílias ao mês do lar, mês da família. Pedimos, ó Deus, proteção para aqueles que precisam trabalhar nesse momento de quarentena. E, ó Deus, proteja aqueles que também ficam em casa. Deus, queremos te pedir por aqueles que estão com algum problema de finanças, ó Deus. Que o Senhor esteja suprindo a necessidade de cada servo do Senhor, ó Pai. Te pedimos por aqueles, ó Deus, que se tiver problemas conjugais, familiares, que o Senhor esteja ajudando, aconselhando, orientando o Senhor em qual o melhor caminho a tomar, quais as decisões a serem tomadas, o que fazer. Senhor, nos oriente, porque o Senhor é o nosso Pai por excelência. Siga aqueles que estão com problema de enfermidade, ó Deus, visite a cada um, cura, liberte, sare, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Completa a minha oração, Senhor, perdoe os meus pecados. São estas bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Salmo 127, 1. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar, aprender a amar, que sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Bem-vindo à família, é
bom estar aqui para compartilhar, aprender a amar, que sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. E amemos uns aos outros como Ele nos amou, que só falemos coisas boas e do seu amor, que o
Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Eu gostaria de meditar com vocês nesta noite sobre um tema de família, porque nós estamos no mês do lar. O mês de maio é o mês da família. Eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema Família, Projeto de Deus. Família, Projeto de Deus. Baseado em Salmos de número 127, de 1 a 5, que passo a ler neste momento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Família, projeto de Deus. Irmãos, eu quero começar com uma pergunta que você deve responder para si mesmo. A sua casa, ela é como o céu ou como o inferno? A pergunta é esta. Ela é como um pedaço do céu ou um pedaço do inferno? A sua casa é um jardim ou um deserto? É bênção ou maldição? Traz vida ou morte? Paz ou guerra? O nosso lar, a nossa família, é um projeto de Deus. E nós somos os construtores. Um arquiteto, um engenheiro, ele faz um projeto, ele faz um desenho, ele esquematiza, ele faz todos os cálculos, projeta tudo direitinho. E depois entrega esse projeto nas mãos de um pedreiro, nas mãos do mestre de obras, e aí ele vai construir, colocar em prática aquilo que foi projetado. E deve ser feito exatamente como está no projeto, para que aquela casa ou aquele prédio ele tenha sucesso, ele saia de acordo com o que foi projetado. A família é a mesma coisa. Deus projetou a família, nasceu no seu coração e deixou a cargo do homem a construção. Então, quando ele vai se casar, quantos filhos vai ter, a forma de criação, de educação dos filhos, isso fica a critério dos pais. Porque Deus deu o projeto, agora cabe a nós fazermos o restante. E esse é um dos maiores projetos que Deus fez e entregou ao homem. Então ele tem com elevada estima e importância que esse projeto dê certo. E eu trago aqui 6 conselhos que nós precisamos colocar em prática para que a nossa casa seja mais um pedacinho do céu do que um pedaço do inferno. Que o nosso lar seja realmente aquilo que Deus projetou, que nós vamos construir baseado no autor da família. O primeiro conselho que eu quero deixar para vocês é deixando de ser egoísta. Deixando de ser egoísta. Muitas vezes nós agimos como crianças. Crianças são egoístas.
pensam mais em si mesmas do que nos outros, não deixam nada para os outros, come sozinha, brinca sozinha, procura fazer tudo egoisticamente, preocupa-se mais consigo mesmo do que com os outros. E muitas vezes na família nós fazemos a mesma coisa. Então o primeiro conselho que eu deixo é para deixarmos de ser egoístas, pensar no outro membro da família. Nós como família temos a nossa função, cada um tem a sua função dentro desta organização e deste organismo, deste projeto de Deus chamado família. O pai com a sua função, a mãe, os filhos, função de marido, função de esposa, enfim, cada um tem a sua função, a sua missão dentro da família. E esta palavra egoísmo, ela é terrível, nós precisamos deixá-la de lado. Família pensa no geral, pensa no bem comum de todos. Portanto, eu não posso pensar somente em mim mesmo. Eu tenho que pensar mais nos outros, eu tenho que deixar mais para os outros, eu tenho que me preocupar mais com o outro, porque o outro também é parte da família, o outro precisa, o outro merece também a nossa atenção, o nosso tempo, o nosso investimento. Todos precisam dividir mais para o bem comum de todos. Um outro conselho, o segundo conselho que eu passo para que nós possamos ter uma família realmente como um projeto de Deus, é deixarmos de ser agressivos. Temos que tomar muito cuidado nesse momento que estamos passando, um momento de quarentena, de isolamento social, em que as famílias estão muito próximas, estão bem juntos por um tempo prolongado. Então é preciso a gente se policiar, a gente precisa tomar muito cuidado para não ser agressivo com nenhum membro da nossa família. Importante as nossas atitudes. Aliás, o seu comportamento é mais importante do que o seu talento. O seu comportamento é mais importante do que o seu talento. Não adianta nada você ter o seu talento lindo e maravilhoso, mas um comportamento que não condiz com uma família cristã. Nós precisamos ficar atento com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. As palavras também. Cuidado para não ser agressivo com palavras. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da tua boca palavra podre. Sim, podre. O original grego, a palavra torpe, significa podre, serve para nada. Joga-se fora, é podridão. Não saia da sua boca palavra torpe ou palavra podre. E palavrão, por exemplo, é uma palavra podre, que não presta para nada, não serve para nada. Aliás, só ofende, magoa, irrita, só causa destruição. Então é importante a gente não ser agressivo com as palavras. Tem que sair palavras boas da nossa boca. Palavras de orientação, até palavras de exortação. Palavras para disciplinar, mas palavras que não sejam podres. E questão de oportunidade, toma muito cuidado nessa questão de agressividade para não dar lugar ao diabo. Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Isso é questão de oportunidade. A gente tem que parar, pensar, contar até 10 para não
não ofender, não magoar e não dar lugar ao diabo. Nós temos que fazer do nosso lar um pedaço do céu e não do inferno. Não deis lugar ao diabo de forma alguma. Um terceiro conselho que eu deixo para que possamos construir a nossa família, o nosso lar, para ficar bem parecido com o projeto de Deus, é deixando de ser coração duro, perdoando e buscando o perdão. Colossenses 6:13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Jesus é o nosso maior exemplo para perdoar. Jesus é o maior exemplo de perdão. E é com ele que nós precisamos aprender. Sei que é difícil. Vez por outras, pessoas me falam: pastor, como é difícil perdoar? Sim, claro que é muito, mas muito difícil perdoar. É muito difícil pedir perdão também. Claro que é, mas é possível. Não é impossível, é possível. Então, deixando de ter o coração duro, é o terceiro conselho. E a gente sabe que muitas vezes a gente quer se fazer de coração duro, mas não leva a nada. E o perdão deve fazer parte da nossa vida de cristão, deve fazer parte da nossa família. Nós precisamos pedir perdão, até para os nossos filhos. Até um pai, uma mãe pode e deve pedir perdão para o seu filho se cometeu algum excesso, se magoou, se ofendeu, se ocorreu algum conflito muito grave e o pai ou a mãe exagerou. Ela pode e deve pedir perdão para os filhos, sim. O marido pedir perdão para a esposa para o marido, os filhos pedirem perdão para os seus pais. Enfim, o perdão faz parte da nossa vida. Um quarto conselho que eu deixo para que possamos realmente fazer uma construção bem parecida com o projeto é promovendo a paz. Todos nós devemos buscar sempre a paz, buscando comunicação, evitando o silêncio. O silêncio, ele pode ser de Deus em determinados momentos. Às vezes é um momento que nós precisamos ficar em silêncio, refletir, pensar, contar até 10, mas muitas vezes o silêncio pode ser do diabo. Depende de como a gente usar. Então, tem momentos que nós precisamos comunicar, tem momentos que nós precisamos ficar em silêncio, tem momentos que nós precisamos falar. Aí vai do tempo certo. Uma comunicação, as duas pessoas envolvidas precisam, num determinado momento, uma falar e a outra se calar. Falar em tom baixo, nada de levantar voz, sempre com uma voz ponderada, moderada, para que o outro possa entender, compreender e depois dar a sua opinião. Isso é muito importante dentro da família, para que se promova a paz. Evitando discussões que não levam a nada. Discussão é uma coisa e diálogo é outra. Então temos que separar bem as coisas. Temos que ter sempre o objetivo de promover a paz. Discussão não leva a nada. Discórdia também não. O maior desafio que eu deixo para vocês, irmãos, é ter uma unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Que é difícil, não é fácil não, mas é possível. É possível nós termos uma unidade dentro da adversidade.
As pessoas têm pensamentos diferentes, nós não podemos ignorar isso. Então, se temos 5 filhos, os 5 filhos têm pensamentos diferentes um do outro. Mas, para que a família permaneça unida, é preciso manter essa unidade dentro da diversidade. Até o marido e a esposa não têm uma totalidade de pensamentos iguais. Então, é preciso procurar sempre o diálogo, mas sempre em busca da paz, com a paz, desenvolvendo a paz. Com grito, com ofensas, não leva a nada. Nossa família, a gente tem que entender, sempre é um projeto de Deus, não é meu. Eu estou construindo, eu sou parceiro de Deus na construção deste projeto maravilhoso chamado família. E é importante, meus irmãos, deixar Deus controlar o nosso comportamento, o nosso temperamento, melhor falando. Todos nós temos nosso temperamento, mas em Gálatas 5:22, lá diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Agora vamos pegar essa última, domínio próprio. Então, se você tiver alguma dificuldade de controlar o seu temperamento, você tem que pedir para Deus. Não adianta você falar, meu temperamento é esse, eu não mudo, e eu sou assim, vou ser sempre assim. Não, você pode mudar. O fruto do Espírito é domínio próprio. Então você pode ter esse domínio. Peça a Deus. Se você tem essa dificuldade, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, peça para que te dê paciência, para que te dê moderação, para que você possa controlar o seu temperamento, domínio próprio. Se Deus na sua palavra disse que é possível, então é possível nós controlarmos o nosso temperamento, ter um domínio próprio. E isso tudo vai promover a paz, irmãos. E temos que ter sempre isso em mente, que nosso lar não pode ser um campo de batalha, não pode ser guerra, não pode ser gritos, não pode viver dessa forma. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Como eu falei, o nosso comportamento é mais importante do que o nosso talento. Então tem gente olhando para nós, dentro da família, são os nossos filhos, e tem gente de fora olhando. Tem aqueles que nem são cristãos, estão só nos observando. Então é preciso promover a paz, viver uma vida sincera, sem fingimento, fingindo viver uma situação que não é real. Não, temos que viver uma vida real, sincera, mas dentro dos limites estabelecidos por Deus, promovendo sempre a paz. Um quinto conselho que eu deixo para que esse projeto que a construção esteja bem parecida com o projeto, é promovendo o amor. Já promovemos a paz, agora promovendo o amor, agindo com paciência nos momentos difíceis, colocando amor nas nossas ações. Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus amou o mundo de uma forma sem par, obediente, teve paciência nos momentos difíceis. E Jesus também é o nosso maior exemplo na questão amor, promovendo o amor dentro do nosso lar. Nesses momentos difíceis que nós estamos passando, realmente precisamos demonstrar amor. É um exercício bom, um exercício até difícil, mas é
é um exercício que nós precisamos praticar diariamente. Promover o amor no lar, amor dentro da nossa família. Não se precipitando nos julgamentos. Cuidado com os pré-julgamentos. Às vezes sem ouvir, sem conversar, sem dialogar, já querer julgar, pré-julgar e depois condenar. Então, muito cuidado, porque aí você fere o amor. Onde que está o amor em você se precipitando nos julgamentos, sem antes ouvir a parte envolvida? Porque amar é cuidar. E se amar é cuidar, então eu tenho que ter esse cuidado. O cuidado nas ações, o cuidado nas palavras, o cuidado com as pessoas que nós amamos. Então, se nós respeitamos, se nós amamos até aqueles que nem pertencem à nossa família, quanto mais os da nossa família nós temos que amar. E cuidar. Amar, muitas vezes, irmãos, é abrir mão dos nossos direitos. Jesus abriu mão dos seus direitos. Ele poderia ter ficado lá na sua glória com o Pai, mas ele quis descer. Ele foi obediente por amor a nós. Ele desceu, ele abriu mão dos seus direitos. Muitas vezes nós também precisamos abrir mão dos nossos direitos. Que direito você tem? Eu sei que nós temos muitos direitos, mas em algum momento a gente precisa abrir mão para demonstrar amor, para sermos amorosos para com a nossa família. Então, promova amor no seu lar. E sexto e último lugar, o último conselho. Tem tantos conselhos bons para que a construção se pareça com o projeto. Vou deixar apenas mais um. É promovendo o entendimento. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos buscar o diálogo. Se estamos vivendo bem próximos e por um tempo prolongado, é preciso promover o entendimento. Buscando no exemplo de Jesus Cristo o entendimento. Eu lembro agora daquele episódio em que Jesus foi trazido para ele aquela mulher que foi pega em adultério, um julgamento já feito meio que injusto, né? Porque não tinha a ação do homem ali, não trouxeram o homem que adulterou com ela e trouxeram aquela situação ali para que Jesus pudesse dar um entendimento, um esclarecimento, desse uma posição, independente de que queriam pegar Jesus no pulo, mas olha só qual foi a resposta de Jesus. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado algum. Que sabedoria! Promovendo o entendimento. Não provocou ira, não provocou discórdia, não provocou xingamentos, ira, gritaria, nada. Em silêncio, as pedras foram caindo ao chão e as pessoas foram se afastando. Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens, mas ele, de uma forma sábia, de uma forma linda, ele promoveu o entendimento. E é assim que nós devemos agir também com as nossas famílias. Ouvir as duas partes, ser ponderados, refletir bem, chamar sempre para o diálogo, sempre. O diálogo sempre vai ser muito importante no entendimento. E como eu falei, buscar aquela unidade dentro da diversidade. Procure sempre, nunca provocar a discórdia, mas provocar o entendimento para que as famílias possam realmente ser um pedaço do céu. Você se sentir bem na sua própria casa. A pior coisa que tem é você não se sentir bem na sua própria casa. Um filho preferir chegar mais tarde porque o clima em casa não é agradável.
Alguém preferir dormir na casa de um amigo, de outra pessoa, do que vir dormir na sua casa, porque vai encontrar discussão, vai encontrar discórdias e tudo mais. Isso é a pior coisa que existe. Mas a reflexão de hoje sobre família, um projeto de Deus, é para isso. É para nós refletirmos sinceramente, com introspecção profunda na nossa casa, no nosso lar. E aí você vai ter condições de responder. A sua casa é um pedaço do céu ou a sua casa é um pedaço do inferno? Promova o céu na sua casa. Esses 6 conselhos vão ajudar a termos um lar mais unido, um lar mais amoroso, um lar abençoado por Deus. O próprio Deus vai olhar para o seu lar e vai abençoá-lo, porque existe um clima para abençoar, existe um motivo para abençoar. Que nós possamos fazer do nosso lar o melhor lugar para estar, melhor do que o emprego, melhor do que a casa dos amigos, melhor do que qualquer lugar. Nosso lar tem que ser o melhor lugar. O nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. Esse é o projeto que Deus deixou para nós construirmos. Vamos fazer de forma bem agradável, para que possamos agradar ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir neste momento que o Senhor abençoe os nossos lares, que o Senhor nos ensine, Pai, a transformar a nossa casa, o nosso lar, num pedaço do céu, Pai. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria, capacitação vinda do alto para podermos fazer assim, Pai. Nos abençoe cada pai, cada mãe, cada filho, cada membro da família com a sua função dentro do lar, para que possamos fazer o melhor, a melhor construção de um lar, baseada no projeto que o Senhor deu para cada um de nós. São estas bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém. Se Deus